não sabia somar 2 mais 2 e você errava, você ia continuar aprendendo até que você soubesse. Mas aí você começa a ir para um outro tipo, muito mais difícil de ensino, de estudo, e aí não vão te ensinar mais 2 mais 2. Você vai ter outro critério de cobrança. Não tem jeito. Ou a gente vive o que Deus quer que a gente vive, ou a gente vive o que Deus quer que a gente vive. Não tem mais para onde correr, não tem mais desculpa. Não dá para voltar mais atrás. Não dá para falar mais para Deus assim, Deus, eu vou ficar naquele nível que eu estava antes, porque não tem como, porque agora você descobriu outras coisas que você não pode voltar para aquele nível mais. Não tem jeito. Então Deus está querendo trazer uma revelação para a gente. E eu vou falar uma coisa para você. Deus vai fazer algo poderoso nessa nação, nesse tempo. Independente se você participar ou não. Agora Ele está nos dando a oportunidade de sermos participantes daquilo que Ele quer fazer. Mas Ele não vai deixar de fazer porque você não se posicionou, ou porque você não quis fazer o que Ele queria. Ele vai fazer. É aquele lance. Ele vai fazer de qualquer jeito. Quem não for vai ficar para trás. Mas Ele vai fazer. Não tem jeito. Não tem jeito mais. Sabe? Ele está levando a gente para um novo nível. Vamos fazer a ceia? Vamos fazer outro. A gente entende que a ceia é um momento importante e também é um momento altamente espiritual. Ainda que o que a gente tem ali é o pão e o vinho, ou o suco de uva, o pão doce. Mas a gente entende que a gente está ceando e corpo doce de Jesus. Salomão fazendo agora. Mas a gente precisa viver isso. Eu estava até falando com o Hugo. Tem gente que pode achar heresia, mas a gente um dia foi no hospital lá em Serra do Espírito Santo e a gente precisava fazer uma ceia lá com o rapaz que estava internado, e a gente fez a ceia com bolacha e chamito de uva, porque não tinha outra coisa. Porque na verdade o que a gente precisa entender, cara, é o que significa isso, né? Discernir o corpo para que a gente não fique doente, para que a gente não entenda, porque lá diz assim, examine-se a si mesmo e coma. É enfático. Ele não fala, examine-se a si mesmo, se tiver pecado, se tiver errado, não deixe de comer, não. Examine-se a si mesmo e coma. E ele deixa bem claro, os que ficam doentes é porque não são capazes de discernir o corpo de Deus, o corpo de Cristo. E aí aquele texto ele vem dizendo, né, a respeito dos mais ricos que chegavam antes e comiam tudo, enquanto os mais pobres chegaram não tinham nada para comer. Daí ele até dura, fala assim, vem cá, vocês não têm comida em casa não? Jesus fala, vocês não têm comida em casa não? Mais ou menos que você não tem vergonha na cara não? Você vem para cá, enche sua barriga e desculpa a expressão, e dane-se as outras pessoas. Porque afinal de contas vocês já estão cheios, comendo tudo que podiam, e se vai chegar outras pessoas para comer, pouco importa. E é por isso que eles ficavam doentes. Eles não discerniam o corpo, eles não discerniam o que era o pão e o vinho, eles não conseguiam ter comunhão, eles se preocupavam com si próprios, não se preocupavam com o seu irmão que estava ao lado. Quando na verdade a ceia era um momento de comunhão, era mais um momento em que Jesus quis estar com seus discípulos e quis estar presente. É mais uma vez falando de mesa, mais uma vez falando de comunhão. É Jesus priorizando a comunhão, ou seja, ter intimidade com Ele mais do que qualquer outra coisa. Não adianta você simplesmente conhecer a Ele, não adianta você simplesmente fazer algo mecânico, você precisa ser íntimo daquele que te amou. É em memória dele, Ele está no nosso meio. Isso representa, é como se nós estivéssemos nesse exato momento ceiando com Ele. Como os discípulos fizeram. Então que você possa
Essa manhã adorar o Senhor. A riqueza da tua graça pura, tua misericórdia se revela, teu sangue cobre e me cela, tua beleza minha. A riqueza da tua graça pura, tua misericórdia se revela, teu sangue cobre e me cela, tua mesa minha. Cearei do pão da tua face, embriagado em ti, provarei o seu pão, do teu corpo partido, vinho e pão, fluido teu sangue, um romance pra mim. Cearei do pão da tua face, embriagado em ti, provarei o seu pão, do teu corpo partido, vinho e pão, fluido teu sangue, um romance pra mim. Cearei o pão da tua face, embriagado em ti, provarei o seu pão, do teu corpo partido, vinho e pão, vinho e pão, fluido teu sangue, no fluido teu sangue, um romance pra mim, um romance pra mim. Do pão da tua face, embriagado em ti, provarei o seu pão, do teu corpo partido, vinho e pão, fluido teu sangue, um romance pra mim. Você prestou atenção nesse louvor?
de um romance. Fala a respeito da ceia. Fala de sermos atraídos pela mesa do Senhor. Fala de sermos atraídos pela mesa do Senhor. Ali, ó. Fala de sermos atraídos pela mesa do Senhor. E de viver um romance com Ele. E porque vivemos no ambiente dele, porque amamos e porque vivemos esse romance com Ele. Transformamos o ambiente. E a gente pode começar transformando o ambiente aqui e agora. Seja atraído pela mesa do Pai. O teu corpo partido. Que não seja uma ceia como todas as outras. Mas que seja o momento em que você está sendo atraído para a mesa do Pai. Que seja um momento altamente espiritual. Que seja um romance seu com Deus. Que seja algo mais forte do que quando a gente está namorando e que a gente fica esperando a pessoa que a gente tanto deseja. Aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Esse precisa ser o nosso sentimento em relação a Deus. Deixa Ele transformar o ambiente. Seja também um transformador de ambiente. Seja atraído pela mesa nessa manhã. Seja atraído pela mesa essa manhã. Flua nele. Participe desse romance. Responda a ele também. É uma troca, é um romance, é ele e você, cara. A mesa está posta, o convite está feito. Então seja atraído pela mesa, seja atraído por ele. Dê tudo nesse romance. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo graças partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Esse é o meu corpo, que é dado em benefício de vocês. Esse é o meu corpo, que foi dado para a redenção de vocês. Esse é o meu corpo, que foi dado para que você tivesse intimidade comigo. Esse é o meu corpo, que foi dado para que você tivesse livre acesso a mim. Esse é o meu corpo, que foi dado para que você sentasse à mesa comigo. Esse é o meu corpo, que foi dado para que você tivesse um romance comigo. Esse é o meu corpo, que foi dado para que hoje você andasse sobre essa terra como filho e como filha de muitos ambientes. Esse é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Comamos todos. Obrigado, Jesus! Aleluia! Toda tua
manhã. Atraia ele essa manhã. Provarei o seu pão. Eu sei que você já foi atraído por ele. Seu corpo partido. Agora atraia ele, você. Vinho Eu sei que você já se deleita nele. Agora deixa o Senhor se deleitar em você. fluido teu sangue. Eu sei que você já aprendeu a ir até ele. Mas agora traz ele até você. Aleluia. Glória a Deus. Embriagado em ti, provarei o seu caminho e o seu nome. Oh, amado, querido e bom, te amo, cheiroso. Oh, lindo! Lindo! Estás lindo, Senhor! Oh, estás lindo, papai! Meu amado Pai! Estás lindo! Oh, cheiroso, lindo! Que esse pão doce que a gente está comendo, que a gente acabou de comer, né? Que ele possa tirar de você todo o peso da religiosidade. Então que todo o peso caia por terra em nome de Jesus. E que nada venha impedir o nosso relacionamento com Ele. Principalmente nós mesmos. Vai pro cálice com seu irmão. Exercite sobre a vida dele.
De nada, nós estamos em aliança eterna, amada do Senhor. Então vou trocar com a minha irmã querida. Nós estamos em uma aliança eterna. Aleluia, irmã Elis. Somos um em Cristo. Estamos em uma aliança. O Senhor venha, nos leve, possamos caminhar juntos até o arrebatamento da igreja. Boa, nós temos uma aliança na céu. Estaremos juntos até o arrebatamento. Aliança inquebrável, incorruptível. Aliança eterna. Você de coluna nova. Aliança barata. Mais que desejante. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Esse cálice traz você de volta para a aliança com Ele, para a intimidade com Ele. Aquilo que foi quebrado no Éden, agora retorna. A posição de intimidade com Ele agora retorna. Esse é o meu cálice, que representa a nova aliança. Este é o cálice, que é a nova aliança do meu sangue. O sangue de Cristo que foi derramado para te trazer novamente para a posição original que Deus criou. Uma posição de intimidade com Ele. Uma posição de andar lado a chão. Uma posição de receber as revelações que o próprio Cristo recebeu do Pai. Aquilo que recebi do Pai, isso revela o Pai. Esse é o sangue que foi derramado, a nova aliança, para que você novamente tivesse livre acesso ao Pai. Para que você novamente fosse
Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam o que Ele fez, a morte dele, para que nós sejamos vivos, para que nós estejamos na presença dele, para que nós fossemos últimos novamente, para que nós pudéssemos novamente andar lado a lado com o Senhor. Não se trata mais de apenas conhecer o Senhor, se trata de andar lado a lado com o Senhor. Foi tudo restaurado. O sangue de Jesus foi derramado e foi tudo, exatamente tudo restaurado. Essa é a nova aliança, a mais poderosa de todas. Levamos todos. Aleluia! Éder, glória! Aleluia! Glória! Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu Obrigada, Senhor. Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Sabe? Mais do que qualquer coisa, lá no Éden, o que o diabo queria era justamente acabar com a filiação, acabar com a intimidade do filho com o pai. É aquilo que a gente estava falando no início, Deus sempre vai se manifestar através dos filhos. Sabe? Toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Né? Dos filhos. Tem mais. Que o diabo sempre quis roubar em todo o tempo, como fez com o próprio Esaú, é a primogenitura. O direito de primogenitura. O diabo sempre vai querer tirar essa relação de pai e filho. Ele sempre vai querer acabar com isso. Ele sempre vai querer que a igreja não entenda isso. E uma coisa que o diabo conseguiu muito bem através da religiosidade foi isso. Tirar a filiação. Sabe? Durante muito tempo, nós não entendemos isso. Mas nesse tempo, Deus está trazendo de volta a filiação. Nesse tempo, Deus está colocando os 5 ministérios ativos. Porque nós precisamos andar nos 5 ministérios. Como eu estava falando para você, eu creio que eu e Lima, a gente está entrando nessa vibe apostólica nesse tempo. E aí, mais uma vez dizendo, não estou falando que nós somos apóstolos, nós estamos num mover apostólico. Sabe, Deus tem 2 coisas que Deus restaurou nesse tempo, foi apóstolos e profetas. O profeta, então, estava muito deturpado porque era um profeta. Acho que o apóstolo também, muitos caras não souberam lidar com isso. Mas Deus está restaurando essas coisas.
Eu e Vilma, a gente está entrando num tempo que a gente vai precisar viajar bastante. Não tem jeito. Né? A gente não está saindo da igreja, a gente não está deixando a igreja, mas nós vamos entrar num período que a gente vai viajar bastante. Porque, cara, Deus chamou a gente para mudar os ambientes. Sabe? E por isso, talvez, alguns vão chamar a gente de malucos, ou de rebeldes, sei lá o quê, porque a gente vai precisar ir em alguns lugares e mudar o ambiente do lugar. E aí as pessoas começam a pensar, cara. E aí as pessoas têm sua mente liberada. E elas não conseguem mais viver debaixo de um jugo e debaixo de uma religiosidade. Não tem jeito. Mas Deus nos chamou exatamente para isso. Mudar o ambiente. Mudar a cidade. Chegar em algumas cidades e mudar o ambiente da cidade. Sabe? Deus nos chamou para isso. E aí eu não estou falando de mim, viu, pastor? Estou falando de todo o povo, de toda a igreja. Deus nos chamou para mudar os ambientes. Cada um na sua área. Né? E Deus está começando a fazer isso. Sabe? Pai, nós te pedimos nessa manhã, Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a certeza da tua paternidade. A certeza de que nós somos filhos e daquilo que nós fomos chamados para fazer em ti. Amém. Daquilo que nós podemos e vamos fazer na sua presença, Senhor, porque a tua palavra diz que nós faremos tanto ou mais de ti em teu nome. E nós sabemos que assim como Jesus, em tudo que fazia, ele apontava para o Pai, Senhor, nós queremos apontar para o Pai. Porque nós cremos nessa paternidade. Nós cremos que o Senhor vai fazer maravilhas extraordinárias na nossa vida e através da nossa vida. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós estamos começando a entender. Não nos deixa, Senhor, fazer como alguns na própria vida, Senhor, que entenderam, acreditaram em Ti, mas preferiram as riquezas do mundo e a glória do mundo, mesmo crendo. Que nós venhamos entender isso. Que nós somos transformadores de ambiente. Como os apóstolos eram, Senhor, até em alguns lugares chamados de perturbadores. Porque eles mudavam a ordem social de toda uma cidade. Acabava com a religiosidade, acabava com as crendices, acabava com os falsos profetas, acabava com o lucro, né, dos falsos profetas. E isso trazia revolta de muita gente. Mas nós fomos chamados exatamente para isso. E nessa manhã, e aí eu queria que você ficasse muito ligado e que você continuasse sua ligação em Deus, porque na verdade o louvor ele é para abrir o ambiente, mas a gente precisa continuar a mesma ligação com o louvor ou não. E a gente no final a gente queria transferir algumas coisas para vocês e liberar algo no mundo espiritual. Porque a gente entende que algumas coisas que nós recebemos, vocês podem receber de Deus sem ter que pagar o mesmo preço que a gente pagou. Para que você viva esse novo tempo intensamente. Sabe? O que a gente vai fazer, nada mais, nada menos, é aquilo que a gente fez lá com Deus. Onde a gente pode ver algo poderoso do Senhor. Lá foi até mais o Kleber e o Bian do que eu em si, porque eles têm essa pegada, eles têm que passar nessa área, algo que Deus deu a eles. Né? E foi algo assim muito, muito intenso. Quem esteve lá viu, né, o que Deus fez, algo assim muito poderoso. E lá em Romanos 1,
versículo 11. Vai dizer assim, 11 e 12. Eu tinha notado mais algumas coisas no computador lá de casa, mas eu esqueci de trazer. Vai dizer assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha o que Paulo está dizendo. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Entende? Ele está falando que ele vai compartilhar algum dom espiritual. Eles podem receber, através da imposição de mãos, algum dom espiritual. Ele fala que, você vai ver a história de Paulo, em muitos lugares que ele chega, vocês já receberam o Espírito? Ah, não, então recebam, sejam cheios. Sabe? Fala de... Ele fala assim, e a igreja precisa exercitar isso, sabe? Essa imposição de mãos, essa transferência. Ele diz, para compartilhar a vocês um dom e para que sejamos mutuamente, né? Para que sejamos mutuamente encorajados pela fé. Como eu estava falando no início, o que Deus sempre quis é que a igreja andasse em paternidade. É que a igreja entendesse primeiramente a sua paternidade com Deus, que é um pai que não nos decepciona, que é um pai que nos dá livre acesso, que é um pai bondoso, e muda tudo quando a gente começa a andar debaixo da paternidade de Deus. Muda todas as coisas quando a gente anda debaixo dessa paternidade, algo que foi roubado da igreja. A gente conhecia ele como Salvador, como Libertador, como Senhor, mas a gente esquecia de que ele é Pai. E a religiosidade sempre nos disse que nós não poderíamos chegar na presença do Pai de qualquer jeito. É lógico, a gente precisa andar em santidade, a gente precisa caminhar, mas a verdade é que mesmo quando erramos, isso não é justificativa para a gente ficar errando, mas continuamos com livre acesso ao Pai. O véu não se fecha quando você errou. Continua aberto. E nós deveríamos correr para Ele, para ser curados por Ele, dos nossos erros. Nós só não podemos prostituir essa graça e agora andarmos errados e achar que Ele vai ter que nos abençoar e tal. Não é isso. Né? Mas é entender que o livre acesso, e é Ele que pode nos curar. E durante nossa caminhada, a gente tem entendido isso, que a gente precisa ter pais espirituais também, sabe? A gente tem entendido isso. E é difícil. Esses dias eu e o Vilma estavam falando, e aí, engraçado, o Luiz Hermínio estava falando exatamente a mesma coisa, né? E ele teve que aprender a ser pai espiritual de muitos, sem ter tido pai. Sabe? Sem ter tido pais espirituais. Isso é muito mais difícil. E os pais espirituais são homens e mulheres que carregam algo de Deus para a nossa vida, e quando liberam isso sobre a nossa vida, mudam o nosso destino. É como se liberar, sabe? Assim, é como você tem um Lucas, e aí você libera o Lucas para Deus. E aí ele vai fluir. Né? Você poderia reter o Lucas. Né? Mas é quando você libera o destino de Lucas, quando você libera o Lucas para trabalhar, por exemplo, né? Você vai falar, Lucas, você não vai trabalhar, não, você vai ficar em casa. Mas você libera a vida do Lucas.
E nesses dias a gente precisa entender isso, cara. A gente precisa andar em paternidade. Né? Como Paulo falava às vezes, né? Meu filho Timóteo, né? E falava sobre liberação. E a gente precisa nesses dias, cara, entender isso. Porque de verdade nós fazemos parte de uma geração órfã. E órfãos não mudam o ambiente. Porque órfãos não sabem nem a sua identidade. O órfão vai passar a vida inteira tentando descobrir qual é a sua identidade. Tentando descobrir quem ele é. Sabe? E vai passar a vida inteira. E como é que a gente sabe que de repente a gente rompeu essa relação de primogenitura que o Pai nos dá? Quando a gente começa a não saber quem a gente é. Sabe? E essa geração é uma geração órfã. E uma geração órfã não tem como mudar uma nação, não tem como mudar nada. Porque ela não sabe nem quem é. Ela não tem nem identidade, como é que ela vai mudar as coisas? E Deus está nos chamando nesses dias para voltar. Entender que nós somos filhos. E que nós temos direito à primogenitura. Porque, cara, filhos, ele tem direito à herança. Todos os filhos da casa. Se você for olhar na Bíblia, todos os filhos da casa têm direito à herança. Mas o filho primogênito, ele tinha uma liberação espiritual maior. Você já parou para perceber isso? Era liberado uma unção do pai, quando ele achava que já estava na hora de ele partir, ele liberava sobre o filho. Foi o que Esaú vendeu por um prato de lentilha, né? Mas era liberado sobre ele algo. E Deus nos chamou para ser filhos e andar em primogenitura. Porque foi isso que Jesus liberou para a gente. Sabe? A igreja precisa andar debaixo de paternidade. Principalmente a paternidade de Deus. Entender que você é filho. Andar como filho. E entender que existe liberado sobre você uma unção de primogenitura. E nos liberou para fazer algo maior nesse tempo. Ele nos liberou para andar com Ele e para viver coisas extraordinárias. Foi isso que Ele liberou. Ele nos liberou para que nós saíssemos à rua e curássemos doentes. Para que a gente ande e pessoas sejam curadas só de passar perto da gente. Porque até a nossa sombra vai curar. Porque nós, na verdade, nós carregamos Ele. Na verdade, o Espírito de Deus está sobre nós. Na verdade, nós carregamos o reino. Nós falamos, às vezes, para as pessoas sejam curadas em nome de Jesus, para que elas entendam que é Jesus que faz todas as coisas, que é no nome dele. Que elas entendam que é Jesus que pode todas as coisas. Mas, na verdade, nós não precisamos falar seja curado em nome de Jesus para que as coisas aconteçam. Porque nós já carregamos Ele. Nós andamos munidos dele. Então nós podemos dizer, seja curado. Porque na verdade nós já somos a própria palavra dele. Nós somos essas cartas livres. Nós somos filhos. E como filhos nós temos a liberação de tudo aquilo que o Pai liberou para Jesus. Jesus não diz isso, cara. Olha que interessante. Aquilo que o Pai me deu, isso eu revelo a vocês. Você tem noção? Toda a revelação que Jesus teve está liberado para mim e para você. Toda, exatamente toda. Você tem noção como seria se de geração em geração, desde quando Adão caiu, a primeira geração que viesse e falasse, opa, entendi a paternidade de Deus. Opa, entendi que eu sou filho. Opa, eu entendi que eu preciso fluir nele. E fosse passando isso de geração em geração, nós estaríamos vivendo uma maravilha. Mas aí a verdade que eu tenho para dizer para você é o seguinte: toda geração
ela tem porção dobrada da geração anterior. É bom? É. Mas significa que você tem que fazer no mínimo o dobro que a outra geração fez. É nesse nível que Deus está nos chamando. Sabe, Malaquias, uma sessão como Deus encerra o Velho Testamento. Malaquias 4, 5 e 6. É exatamente o encerramento do Velho Testamento e a passagem do Velho para o Novo. Ele vai dizer assim: veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha o que ele está dizendo. Voltarei o coração do pai para os filhos e dos filhos para o pai. E de contrário, eu enviarei maldição. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está trazendo essa conexão novamente de pai e de filho. O que ele está dizendo é que o coração dos pais se volta para os filhos e dos filhos se voltam para os pais, para que não haja destruição. É mais ou menos como Kleber e Lohan. O coração do Kleber está em Lohan, de Lohan para Kleber. Kleber vai direcionando o Rian, Lohan, e aquilo que o Kleber vai liberando sobre a vida do Lohan, as palavras proféticas que o Kleber libera sobre o Lohan, as orações do Kleber a respeito da vida do Lohan, vão levar o Lohan para um novo nível. Vai liberar o destino do Lohan. Uma vantagem que eu tenho, que o Kleber tem, que o Hudson tem, que a Carol e o PH podem ter nesse tempo, é que nós podemos também ser os pais espirituais de nossos filhos. Porque, na verdade, foi o que a Bíblia sempre quis. A Lucimar. A Bíblia sempre quis que nós fôssemos os pais biológicos e também espirituais. É o que Deus sempre quis. Muitos de nós não tivemos essa oportunidade de ter nossos pais como pais espirituais também. Mas os nossos filhos vão ter essa oportunidade de você liberar o destino dos seus filhos e liberar para que eles fluam imensamente no Senhor. Entendendo que o coração tem que se voltar para os seus filhos, o coração dos seus filhos para os pais. Deus trazendo a paternidade de novo para a igreja e fazendo a igreja entender isso e dizendo, cara, vocês precisam voltar o coração para isso. Para que vocês deixem de ser órfãos. E aí sim vocês possam trazer uma transformação profunda na nação. Deus, nesse tempo, está mostrando o seu destino. Deus está revelando para você muita coisa, porque agora você não é mais órfão. Agora você não é mais órfão. E por isso, você agora começa a entender sua identidade. Era aquele negócio de antes e depois, não é eu. Porque o que acontece? A gente vive algumas coisas, porque nós não sabemos, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja. Porque nós estamos na igreja, um dia vamos estar com Cristo, mas a gente é desorientado, porque a gente é órfão. Então a gente não sabe nosso destino, a gente não sabe nossa identidade. A gente passa a vida inteira dentro da igreja tentando descobrir nossa identidade e a gente não consegue fazer nada, porque na verdade a gente é órfão, a gente não sabe nem quem a gente é. E aí você fica andando em ciclos, e aí as coisas não acontecem, e aí as coisas vão e voltam, e quando você vê não aconteceu nada, você está na mesma. Porque na verdade você não sabe qual é o seu destino, você não sabe onde você
Você não sabe quem é você não sabe qual é a sua filiação, você não sabe qual é a sua família, você não tem uma identidade, você não sabe quem você é. Mas nesse dia o Pai tem se revelado a gente. Sabe? E aí, quando você tem a revelação que é seu Pai, você sabe seu sobrenome, você sabe de que família você é, você sabe quem você é, e aí você vai chegar no destino que foi proposto para você. Nesse tempo ele está liberando o seu destino. Ele está mostrando de verdade quem você é. Ele está mostrando que como filho, ele tem liberado algumas coisas para você e já existe um caminho traçado para você. Que o reino já foi liberado para você. Que você é filho e como filho, você precisa fluir e andar lado a lado com ele. E aí sim você vai ser transformador de ambiente. Porque agora você sabe quem é. Agora você chega nos lugares e as coisas acontecem. Porque agora você sabe quem você é nele. Porque você sabe o que você carrega dele. E se você carrega algo dele, e se você entende que você é filho, que você anda lado a lado com ele, alguma coisa vai acontecer aonde quer que você esteja. Porque aonde ele está, alguma coisa acontece. E se você é filho, você carrega essa mesma essência. É exatamente a mesma essência. Você carrega ele, você é cartas vivas dele. Então, aonde você estiver, vai acontecer algo. Porque agora o seu coração já se voltou para ele, como o dele já se voltou para você. Então você vai viver algo extraordinário com ele. Durante muitos anos, desde o Éden, foi criando geração em geração órfã. E aí não pôde viver muita coisa em Deus. Tirando pouquíssimos homens que entenderam um pouco isso e viveram coisas grandes, a igreja veio como órfã. E nós fomos ensinados pela religiosidade a sermos órfãos. Porque na verdade Deus era só uma autoridade. E uma autoridade que nós deveríamos temer e ter um medo profundo. Porque se você vacilar, ele te rebenta. E na verdade nós somos filhos, cara. Nós temos livre acesso ao Pai. Ele continua nos amando. Se Lucas vacilar, você pode até ficar chateado, mas você vai deixar de amar o Lucas? Não vai. Você vai fechar as portas para o Lucas? Não vai. Que dirá Deus? Entende? Nós precisamos entender isso. Nós somos filhos. E é lógico, por isso que ela fala, voltar o coração do pai para os filhos e dos filhos para os pais. Porque da mesma maneira que você não vai rejeitar o seu filho, se ele vacilar, se ele errar, se ele, né? Ele também vai querer te honrar. E o coração também está voltado para você. Então ele vai querer te honrar, ele vai querer andar debaixo das suas orientações, ele vai entender que a própria Bíblia diz, né, honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. Primeiro mandamento, que tem uma promessa. Então ele vai entender isso, é uma troca. Você vai amar o seu filho incondicionalmente e o seu filho também vai querer te honrar incondicionalmente. É esse nível que Deus está nos chamando para andar nesse tempo. Ele continua nos amando. Vai te amar independente do que você fizer. Não vai diminuir o amor por você. Vai te amar se você andar direitinho. Vai te amar se você vacilar. Mas em contrapartida, você o ama tanto, que você não quer vacilar, que você quer honrar ele, que você quer andar em santidade, que você quer andar debaixo das promessas dele, que você quer cumprir tudo aquilo que ele te fala. O coração dos pais e filhos voltado, para que não haja destruição na terra. É um tempo de juízo, mas é um tempo dos filhos se manifestarem. Porque toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que significa isso? Tem um monte de gente, a criação inteira, as pessoas, as aves, os bichos, está esperando você se manifestar. Está esperando você se manifestar. Está esperando a Renata se manifestar, amigo. Está
Está esperando eu me manifestar? Para que haja transformação. E sobre essa geração, cara, não tem mais desculpa. Porque o Pai tem revelado para a gente o que não revela muitos e muitos e muitos séculos. Deus está restaurando a paternidade na igreja. Deus está restaurando os 5 ministérios na igreja. Nós não temos mais desculpa. Nós somos agraciados por receber uma revelação que muitos não receberam. Isso é bom demais, cara. Mas nós também seremos cobrados por essa revelação que temos recebido e que muitos não receberam. Essa também é a realidade. Essa é a realidade. Nós não podemos ficar aquém disso. Então, eu e você não podemos andar como aqueles andavam. Nós não podemos andar como aqueles que continuam sendo religiosos andam. Não dá para viver naquele nível. Porque eles não vão ser cobrados igual eu e você seremos cobrados. Porque eles ainda não entendem. Nós entendemos. Porque eles ainda não entendem a filiação com o Pai. Nós entendemos. Porque eles ainda têm medo de ir ao Pai. Nós não temos mais. Porque eles têm dificuldade de ir ao Pai. Nós não temos. O acesso está muito fácil. Mas há muita cobrança por esse acesso fácil. Porque você tem acesso e não usufrui. Entenda a paternidade de Deus. Entenda que essa filiação também de paternidade espiritual também é algo muito de Deus. E é muito espiritual. Isso está sendo restaurado na igreja. Paulo era pai espiritual de muitos. E Paulo vai sempre dizer, meu filho Timóteo, meu filho não sei quem. É de Deus. Eu não tive muito essa oportunidade, acho que o Clebinho também não teve, né, Clebinho? E pra gente isso é difícil. É você aprender a fazer algo que você não teve. Vontade não foi, não foi, né? Foi por falta de vontade. Não foi por falta de vontade, mas até tentando. Né, meu? Várias vezes. Eu, então, nossa, né, meu? Mas vocês têm a oportunidade de andar debaixo de paternidade e aprender o que é paternidade e exercer paternidade sobre a vida de muitos. Deus te chamou, cara, para ser filho, mas Deus te chamou para ser pai de muitos. Deus te chamou para ser pai de muitos. E quando você é pai, talvez tenha aquela pessoa que você está inteiro insistindo, parece que não vai mudar, cara. Toda hora. Mas, cara, você precisa continuar liberando aquela vida. Sabe? O que Deus está fazendo nesses dias é trazer a relação de pais e filhos, para que pais liberem filhos, para que toquem nessa nação. Alguns de nós, daqui 10 anos, vai estar junto com o Levan, São Gonçalo ou qualquer outro nome que a gente tenha. Outros de nós vão ser capacitados e vão para outros lugares, serem referencial em outros lugares. Outros de nós, talvez estejamos aqui, mas vamos começar a viajar e liberar destino de outros lugares. Por isso que eu estou falando dessa questão do momento apostólico, porque é exatamente isso que Deus está começando a fazer comigo e Vilma. A gente está começando a ir para liberar o destino de algumas pessoas em alguns lugares. Está acontecendo com o seu filho, né? Esse dia eu estava conversando com ele e talvez, eu não sei se ele tem já esse entendimento de que ele é pai, né? Mas ele está cumprindo esse papel. E vidas têm sido destravadas, né? E isso é bacana. Você vê um jovem que já está entendendo tudo isso, ele está exercendo isso e ele está vendo frutos lá.
Está vendo frutos de transformação. E está sabendo ser pai daqueles que ele tem transformado a vida lá. E tem cuidado. Mas é exatamente isso que nós precisamos entender. Que se nós andamos debaixo de paternidade, nós seremos excelentes pais para outros. Talvez algum de nós, como eu acabei de dizer, vamos ter que aprender a amar, porque não tivemos pais espirituais. Tentamos, né? Falamos, chegando parece que ia fluir, não fluía, né? Mas tivemos que ser forjados debaixo de muita dureza, debaixo de muita, talvez, escassez, né? Debaixo de muita dor, de muita luta. Carregar cicatrizes, às vezes, muito dolorosas, para que os filhos não precisem carregar essa mesma cicatriz. Entende? Deus está nos dando a oportunidade de vivermos algo extraordinário, sem pagar o preço que homens de lá de trás, que eram tremendos em Deus, pagaram, de não pagar o preço que eu e o Kevin pagamos, por exemplo, e pagamos até hoje, né? Não pagamos. E é duro, é dolorido, é algo de muita dor, né, Cleber? Processo doloroso demais. E acho que nessa área até eu e o Cleber a gente é muito parecido, porque assim, é um processo muito doloroso. É algo assim de muita dor, cara, de muita angústia, de muita. Mas enfim. Mas o que a gente quer fazer hoje aqui, de verdade, cara, é uma liberação de destino. A gente quer liberar algumas coisas sobre vocês que nós já recebemos. Não porque nós somos melhores, não tem nada a ver com isso. Porque nós continuamos sendo pequeninos, continuamos apenas em uma posição que ainda vai colocar muitos de vocês. Eu de verdade eu acho que desse lugar aqui, a gente está aqui na Carol, e na verdade o que a gente pensa é que amanhã, quando a gente crescer, esses vão ser os líderes, esses vão ser os caras que vão tocar, né? Alguns vão estar na mesma igreja, na liderança da mesma igreja, outros vão estar em outros lugares como líderes. Porque a nossa função é formar líderes, é formar homens e mulheres que possam fluir de verdade em Deus e que possam ser referencial para outros. Eu estava até falando, a nossa função, cara, às vezes a gente vai ordenar pessoas para ir embora. Sabe? Cara, olhar para o Rivaldo de repente e falar assim, pô, Rivaldo, pastor, mas Rivaldo tem que ir embora. Vamos ordenar o Rivaldo. Ah, mas o Rivaldo não vai ficar, cara, mas não se trata disso. Entende? É a gente entender isso e liberar as pessoas para que elas fluam dentro do seu destino. Nós não podemos ser uma igreja que fica prendendo as pessoas ou que as pessoas só têm oportunidade se for ficar com você, entendeu? É preciso que esteja liberado o destino delas, para elas fluírem aonde o Senhor quiser colocar. O pai chega um momento que ele tem que liberar o filho, né? No dia que o Lucas for casar, você tem que ficar com isso. Não tem jeito. Você vai precisar liberar o Lucas para que ele tenha a vida dele. E nós precisamos liberar os filhos para que eles fluam dentro daquilo que o Senhor chamou. Como você teve que liberar seu filho para ir lá para Minas estudar. Poderia estar com você dentro de casa e tal. Está lá em Minas Gerais, longe de vocês. Vindo em momentos muito específicos. Mas a gente precisa liberar. O destino dele precisava ser liberado. Né? E olha o que Deus está fazendo lá.
E se vocês prendessem ele? Né? O destino dele está sendo liberado lá em Minas Gerais. Isso é tremendo. E não adiantava ele estar aqui porque ele precisava estar lá. Então a gente precisa fazer com que as pessoas fluam aonde ela precisa estar. Não adianta a gente querer liberar algo para que as pessoas fiquem com a gente se o que Deus quer é que ela vá. Não tem jeito. Então a gente precisa liberar as pessoas para que elas fluam dentro do seu chamado aonde Deus a chamou para fluir. Não tem jeito. A gente precisa de verdade viver isso. Mas, Hebreus 12, 22. Até o 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel que estava na terra, mas o sangue aspergido de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. E ele fala assim, na igreja dos primogênitos. Jesus era o primogênito quando ele morreu. Nós não somos só filhos. Nós precisamos ser filhos maduros, como a gente sempre fala. Mas nós precisamos entender que nós temos direito à primogenitura. Mesmo que nós não somos apenas filhos maduros, nós somos a igreja dos primogênitos. Nós não temos só filiação. Nós não temos só direito a uma herança como outros filhos terão. Nós temos uma liberação especial porque somos a igreja dos primogênitos. Alguns abrem mão da primogenitura e continuam sendo filhos. Mas Deus está nos chamando para não abrir mão da primogenitura, porque há algo especial liberado para nós. É nesse nível que você precisa aprender a andar. Nós já aprendemos a ser filhos. E há pouco tempo nós aprendemos a ser, ainda estamos aprendendo a ser filhos maduros. Mas agora ele está chamando a gente para entender que nós também somos primogênitos. E existe algo maior para ser liberado ainda. Servo tem direito a salário. Filho tem direito à herança. E filho primogênito tem direito à herança e tem direito a uma liberação especial dos céus. Nós somos a igreja dos primogênitos. Quando Jesus morreu, ele fez com que nós sejamos a igreja dos primogênitos, como fala em Hebreus. Existe algo mais. Existe uma liberação maior. A gente ainda não provou de algumas coisas, mesmo entendendo que somos filhos de alguns de nós sendo até filhos maduros, porque a gente esqueceu da primogenitura. A gente esqueceu. Glória a Deus que nós não vendemos. Mas agora que você sabe da primogenitura, você tem a opção de continuar sendo filho primogênito ou vender sua primogenitura, que é o que o diabo sempre quis. Mas nós não vamos negociar. Nós vamos andar debaixo disso. Nós somos a igreja dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos. A gente vai adorar. Eu queria de verdade que você ficasse em pé e que você entendesse o que foi dito aqui na ceia, que você fosse atraído